Reflexões sobre Salmos por C.S. Lewis. Introdução. Este não é um trabalho acadêmico. Não sou hebraísta, nem crítico histórico-literário da Bíblia ou historiador antigo, tampouco arqueólogo. Escrevo para os leigos sobre coisas nas quais eu mesmo sou leigo. Se for necessário uma justificativa, e talvez seja, para escrever um livro dessa natureza, a minha seria algo assim. Com frequência, 2 alunos são capazes de resolver melhor suas dificuldades com as lições, ajudando-se mutuamente, do que recebendo a ajuda do professor. Quando você leva o problema a um professor, como todos bem lembramos, é muito provável que ele explique o que você já entende, acrescente uma grande quantidade de informações que você não tinha em mente e nada diga sobre o que o está intrigando. Assisti a isso de ambos os lados, pois, como professor, quando tentava responder a perguntas que os alunos me traziam, às vezes, depois de 1 minuto, via aquela expressão se estampar no rosto deles, o que me assegurava que estavam sofrendo exatamente a mesma frustração que eu havia sofrido com meus próprios professores. O colega pode ajudar mais do que o mestre porque sabe menos. A dificuldade que queremos que ele explique é uma do tipo que ele enfrentou recentemente. O especialista já se deparou com ela há tanto tempo que já se esqueceu. Agora, ele vê todo o assunto sob uma ótica bem diferente, de modo que não consegue conceber o que realmente está incomodando o aluno. Ele vê inúmeras outras dificuldades que deveriam incomodar o aluno, mas não o fazem. Neste livro, então, escrevo de amador para amador, falando sobre dificuldades que encontrei ou insights que tive ao ler Salmos, com a esperança de que isso, de alguma forma, possa interessar e, eventualmente, até mesmo ajudar outros leitores inexperientes. Estou compartilhando experiências sem a presunção de instruir. Pode parecer a alguns que usei os salmos meramente como cabides para pendurar uma série de ensaios diversos. Não sei se teria feito algum mal se eu tivesse escrito o livro assim, e não terei nenhuma queixa contra quem o ler dessa maneira. Mas não foi assim, de fato, que este livro foi escrito. Os pensamentos que esta obra contém são os mesmos pelos quais me vi impelido ao ler os Salmos. Às vezes, pelo meu deleitamento com eles. Outras vezes, pelo encontro com o que, a princípio, não pude me deleitar. Os Salmos foram escritos por uma variedade de poetas e em muitas épocas distintas. Alguns, acredito, podem ser do tempo do reinado de Davi. Creio que certos estudiosos admitem que o Salmo 18, do qual uma versão ligeiramente diferente ocorre em 1 Samuel 22, pode ser de autoria do próprio Davi. Muitos, porém, são posteriores ao cativeiro, que deveríamos chamar de deportação para a Babilônia. Em um trabalho acadêmico, a cronologia seria a primeira coisa a se estabelecer. Em um livro como este, nada mais precisa ou pode ser dito a esse respeito. No entanto, é preciso dizer que os salmos são poemas e poemas criados para serem cantados. Não são tratados doutrinários, nem mesmo sermões. Aqueles que falam em ler a Bíblia como literatura, às vezes querem dizer, acho, lê-la sem prestar atenção ao assunto principal, como, por exemplo, ler Burke sem nenhum interesse em política ou ler a Eneida sem nenhum interesse em Roma. Isso me parece absurdo. Mas há um sentido mais sensato para a Bíblia, que afinal de contas é literatura, não poder ser lida de forma apropriada, exceto como literatura,
e suas diferentes partes como os tipos distintos de literatura que são. Mas, enfaticamente, os salmos devem ser lidos como poemas, como letras de música, com todas as licenças e todas as formalidades, as hipérboles, as conexões emocionais mais do que lógicas, que são próprias da poesia lírica. Eles devem ser lidos como poemas para que sejam compreendidos, assim como o francês deve ser lido como o francês ou o inglês como o inglês. Caso contrário, perderemos de vista o que se encontra neles e pensaremos que vemos o que não se encontra. Sua principal característica formal, o elemento mais óbvio do padrão, felizmente sobrevive à tradução. A maioria dos leitores saberá que me refiro ao que os estudiosos chamam de paralelismo, ou seja, a prática de dizer a mesma coisa duas vezes com palavras diferentes. Um exemplo perfeito é: o que mora nos céus rirá, o Senhor zombará deles. Salmos 2 e 4. Ou ainda: o Senhor fará resplandecer como a aurora a tua retidão, e como a luz do meio-dia o teu direito. Salmos 37, 6. Se isso não for reconhecido como padrão, o leitor descobrirá iludido, como alguns dos pregadores mais antigos fizeram, em seu esforço para obter um significado diferente de cada metade do verso, ou então pensará que é muito tolo. Na realidade, é um exemplo bem autêntico do que todo o padrão e, portanto, toda a arte envolvem. O princípio da arte foi definido por alguém como o mesmo no outro. Assim, em uma dança country, você dá 3 passos e depois 3 passos novamente. Esse é um padrão. Mas os 3 primeiros passos são dados à direita e os 3 seguintes à esquerda. Esse é outro padrão. Em um edifício, pode haver uma ala de um lado e uma ala do outro, mas ambas com a mesma configuração. Na música, o compositor pode dizer ABC, depois ABC e depois ABC. A rima consiste em combinar 2 sílabas que têm o mesmo som, exceto pelas consoantes iniciais, que são outras. Paralelismo é a forma tipicamente hebraica do mesmo no outro, mas também ocorre em muitos poetas ingleses. Por exemplo, na obra de Merleau. Cortado está o galho que pode ter crescido em linha reta, e queimado está o ramo de louro de Apolo. Ou, na forma infantilmente simples usada pela Cherry Tree Carol, Canção da Cerejeira. José era um homem velho e um velho homem era ele. É claro que o paralelismo é, muitas vezes, parcial e intencionalmente escondido, já que o equilíbrio entre as massas em uma imagem pode ser algo muito mais sutil do que a simetria completa. E é claro que outros padrões mais complexos podem ser trabalhados por meio dele, como no Salmo 119 ou no 107, com seu refrão. Menciono apenas o que é mais óbvio, o próprio paralelismo. É, de acordo com o ponto de vista de cada um, ou um maravilhoso golpe de sorte, ou uma sábia provisão de Deus, que a poesia que deveria ser vertida em todas as línguas tivesse como principal característica formal aquela que não desaparece, como ocorre com a métrica na tradução. Se tivermos algum gosto por poesia, desfrutaremos essa característica dos salmos, e até mesmo aqueles cristãos que não a apreciam vão respeitá-la, pois nosso Senhor, embebido na tradição poética de sua terra, deleitou-se em usá-la. Pois com que juízo julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, assim vos medirão. Mateus capítulo 7, versículo 2. A segunda metade do versículo não faz nenhuma adição lógica. Ela ecoa, com variação, a primeira. Pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. O conselho é dado na primeira frase, depois repetido 2 vezes com imagens diferentes. Podemos, se quisermos, ver nisso um propósito exclusivamente prático e didático, atribuindo a verdades que são infinitamente dignas de lembrança essa expressão rítmica e encantatória. Jesus as tornou quase impossíveis de serem esquecidas. Gosto de supor mais. Parece-me apropriado, quase inevitável que, quando aquela grande imaginação, a qual no princípio para seu próprio deleite e para o deleite de homens e anjos e, a seu próprio modo, dos animais, inventou e formou todo o mundo da natureza, submeteu-se a se expressar na fala humana. Essa fala, por vezes, deveria ser poesia, pois a poesia também é uma pequena encarnação, dando corpo ao que antes era invisível e inaudível. Penso também que não nos faz mal lembrar que, ao se tornar homem, Jesus curvou o pescoço sob o doce jugo de uma hereditariedade e de ambientes primitivos. Humanamente falando, ele teria aprendido este estilo, se de ninguém mais, mas tudo tinha relação com ele, de sua mãe. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. Lucas 1, 71 a 72. Aqui está o mesmo paralelismo, e, consequentemente, seria esse o único aspecto em que podemos dizer de sua natureza humana que ele era o próprio filho de sua mãe? Há uma ferocidade, até mesmo um toque de Débora, combinada com a doçura do Magnificat, a que a maioria das Madonas pintadas faz pouca justiça, aliando-se à severidade frequente de suas próprias palavras. Tenho certeza de que a vida privada da Sagrada Família era, em muitos sentidos, suave e gentil, mas talvez dificilmente da forma como alguns escritores de hinos têm em mente. Pode-se suspeitar, em ocasiões apropriadas, de certa severidade, e tudo no que as pessoas em Jerusalém consideravam um dialeto áspero da região do norte. É claro que não tentei cobrir o assunto, nem mesmo em meu próprio nível amador. Eu enfatizei e omiti, conforme meus próprios interesses me levaram a fazê-lo. Não digo nada sobre os longos salmos históricos, em parte porque significam menos para mim e em parte porque parecem exigir poucos comentários. Digo o mínimo que posso sobre a história dos salmos como parte de vários cultos, um assunto amplo e que não é para mim. E começo por aquelas características do saltério que, a princípio, são mais repulsivas. Outros homens da minha era saberão por quê. Nossa geração foi criada para comer tudo o que está no prato, e era o bom princípio da gastronomia infantil terminar rapidamente as coisas desagradáveis primeiro e deixar a melhor parte para o fim. Trabalhei principalmente com a tradução que os anglicanos encontram em seu livro de oração, a de Coverdale. Mesmo entre os tradutores antigos, ele não é, de forma alguma, o mais precioso. E é claro que um estudioso moderno tem mais hebraico no dedo mindinho do que o pobre Coverdale tinha em todo o seu corpo. Mas, em beleza, em poesia, ele e São Jerônimo, o grande tradutor para o latim, excedem a todos que conheço. De forma geral, verifiquei e algumas vezes corrigi sua versão pela do Dr. Moffat. Finalmente, como logo ficará claro a qualquer leitor, esta não é o que se chama de obra apologética. Em nenhum momento estou tentando convencer os incrédulos de que o cristianismo é verdadeiro. Dirijo-me a quem já crê
ou a quem está pronto durante a leitura para suspender sua descrença. Um homem não pode estar sempre defendendo a verdade. Deve haver um tempo para se alimentar dela. Também escrevi como membro da Igreja da Inglaterra, mas evitei ao máximo as questões controversas. Em dado momento, tive de explicar como divergia em certo assunto tanto dos católicos romanos como dos fundamentalistas. Espero não perder por essa razão a boa vontade ou as orações de nenhum deles. Também não temo muito isso. De acordo com minha experiência, a oposição mais amarga não vem daqueles nem de quaisquer outros crentes convictos, e frequentemente não de ateus, mas sim de semicrentes de todos os aspectos. Há alguns idosos cavalheiros esclarecidos e progressistas desse tipo a quem nenhuma cortesia pode aplacar e nenhuma modéstia desarmar. Mas então, atrevo-me a dizer que não conheço pessoa mais irritante que eu mesmo. Vamos, talvez, no purgatório, ver nosso próprio rosto e ouvir nossa própria voz como realmente eram?